Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, dia 13 de janeiro. E é com muita alegria que juntos aqui estamos meditando a palavra do Santo Evangelho todo dia. Obrigado por sua companhia conosco aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Maria ou ainda pelas plataformas de podcasts. O texto do Santo Evangelho dessa sexta-feira é de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, Jesus disse então ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, começa uma série de controvérsias de, sobretudo, pessoas vinculadas ao Sinédrio, ao grande conselho da nação judaica. Estas pessoas tentam de todas as formas minar a autoridade de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje tem exatamente esse objetivo: perceber qual é a autoridade de Jesus sobre o pecado e sobre a doença. Na concepção farisaica, somente Deus pode perdoar pecados. Os profetas até fizeram curas, milagres, mas perdoar pecados é obra divina. Pois bem, Jesus perdoa os pecados daquele homem que é paralítico.
E aqui começa a grande contestação. Jesus então conclui fazendo também o milagre, curando a sua paralisia. Vamos perceber a relação então entre paralisia e pecado. Jesus começa a enfrentar a oposição dos doutores da lei ligados ao partido dos fariseus. O conflito chega ao seu ápice em Marcos, capítulo 3, versículo 6. Depois da cura do homem de mão ressequida na sinagoga, eles decidem matar Jesus. Decidem destruir a sua existência. No texto de hoje, Jesus atrai multidões. Estas multidões se concentram em frente à casa onde ele mora, em Cafarnaum. E é uma multidão tal que a porta da casa está tomada, ninguém entra e ninguém sai. Este homem paralítico está acamado e é carregado por 4 outros homens. Estes carregadores, cheios de fé, têm consciência de que Jesus pode curar aquele paralítico. Não há espaço para tantas pessoas. Os carregadores então trazem o homem paralítico para que Jesus o cure. Mas como a casa está toda tomada, a multidão é imensa na frente da casa, eles encontram uma estratégia para descer o paralítico bem em frente onde Jesus está. Abrem um buraco no teto e fazem descer a maca diante de Jesus. Jesus reconhece a fé do homem e dos carregadores, a fé deles. Não se diz com clareza se trata somente dos carregadores ou dos carregadores e do próprio doente, do paralítico. Eu prefiro a segunda opção. A fé do homem paralítico e dos carregadores da sua maca. A percepção de Jesus é muito penetrante. É mais penetrante do que a nossa. Onde vemos somente a paralisia, Jesus vê o pecado em profundidade, o pecado que paralisa. Aqui é importante termos clareza de que não há uma relação mecânica e imediata de causa e efeito. Você pecou, por isso está doente. Você pecou, por isso está paralítico. Não. Contudo, a própria psicologia hoje revela bastante isso. Contudo, há algum tipo de relação e de influxo recíproco entre doença e a estrutura psicoemocional e espiritual. Hoje é bastante claro, a neurologia, a psicologia, tantas ciências do psiquismo, do cérebro, estão cada vez mais avançadas neste sentido. Perceber as relações profundas entre a dimensão física e a dimensão psicoemocional e espiritual. O homem vive uma situação escravizadora de pecado. E isso impede completamente aquele homem a dar o passo, a caminhar, a vencer a sua própria paralisia. A cura precisa ser integral. Curar não somente da paralisia física, mas, sobretudo, construir um estilo de vida novo. Isso é que é fundamental. Senão a pessoa volta à paralisia. A cura precisa ser integral. A cura das pernas, mas também
a cura do coração. É isso que refaz a inteireza do ser daquele homem. Jesus lhe diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Assim fazendo, Jesus também, segundo a mentalidade farisaica, revela algo da sua identidade profunda. Na compreensão daqueles que o observam para criticá-lo, Jesus, na verdade, está blasfemando. Na concepção de Jesus, ele está revelando algo do poder salvífico, libertador, da compaixão e da misericórdia do Filho de Deus. Podemos então nos perguntar: quais são as nossas paralisias? O que nos impede de caminhar? Uma segunda pergunta importante: qual é a estrutura de pecado que nos impede de dar o passo na direção da graça, na direção de Deus? Há estruturas de pecado que nos impedem de dar o passo? Uma terceira pergunta: quem nos ajuda a carregar a nossa maca? Quais são os irmãos e irmãs da comunidade que nos ajudam a superar as dificuldades, as paralisias e a dar o passo? E uma última pergunta: qual é a qualidade da nossa fé? Poderíamos dizer de outra maneira: quem abre o buraco no teto para nós? Somente por meio de uma fé madura, adulta e comunitária é que nós podemos abrir um buraco no teto. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.